E se cada palavra que a gente diz estivesse, de alguma forma, a selar o nosso destino? Hoje vamos mergulhar nas ideias centrais de um sermão bastante intenso que fala exatamente sobre isso. Vamos explorar como a nossa fala, a purificação espiritual e a preparação para o futuro estão todas ligadas. Bora lá! Então, a base de tudo, o ponto de partida do sermão, é essa frase aí de Mateus. É impressionante, né? Porque ela eleva o poder das palavras a um outro nível. Não é sobre uma simples conversa, é como se fosse um veredito num tribunal. Essa ideia de que o que a gente fala tem consequências eternas é o fio que vai conectar tudo que a gente vai ver a seguir. Ok? Para a gente entender bem essa mensagem, nós vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, essa ideia da lábia de duas faces. Depois, a gente entra no perigo das palavras de condenação. Daí, vamos ver o caminho da purificação pelo fogo, um alerta sobre o futuro e, por fim, o chamado à correção. Vamos começar pelo começo, né? A ideia central é que a nossa fala tem duas faces. É um pouco como essas máscaras, sabe? Ela pode tanto construir quanto destruir. E é esse conceito, essa dualidade, que é a chave para a gente entender todo o resto. Pois é, aqui está o ponto central. A língua nunca é neutra. De acordo com a pregação, cada palavra que a gente solta nos põe numa de duas estradas. Uma leva à justificação, ao bem, a outra leva à condenação. É uma escolha que se faz a todo momento, com cada palavra. Agora, vamos dar uma olhada no lado mais, digamos, sombrio disso tudo. O sermão dá um alerta muito forte sobre o perigo de uma língua sem freio, descrevendo-a quase como se fosse uma força selvagem impossível de domar. Essa citação do sermão vai direto ao ponto. A ideia é que se a gente não fizer um esforço consciente, um esforço espiritual, a nossa boca tende naturalmente para o negativo, para a crítica, para a fofoca, para o julgamento. Então, dominar a língua é uma batalha de todo o dia, mesmo. E as consequências disso são bem sérias, viu? Vão muito além de só passar uma vergonha. A pregação argumenta que palavras ditas sem pensar podem ativamente desviar pessoas da fé, podem até espalhar heresia. E o ponto final é que um dia a conta chega. Vai haver uma prestação de contas por tudo, porque cada palavra fica registada. Beleza. Se a língua é tão perigosa assim, o que a gente faz? Qual é a saída? Bom, agora a gente entra na solução que o sermão apresenta. E ela é descrita como uma metáfora muito forte, a da purificação pelo fogo divino. É interessante que o sermão fala do fogo de Deus de duas maneiras diferentes, e essa diferença é fundamental. Para quem busca se corrigir com humildade, o fogo serve para purificar. Mas para quem não se arrepende, esse mesmo fogo virá condenação no dia do juízo. No fim das contas, é a atitude de cada um que define o resultado. E para ilustrar isso, o sermão usa a história do profeta Isaías como um mapa, um passo a passo. São 3 etapas bem claras. Primeiro, a confissão, quando Isaías reconhece a própria imperfeição. Depois vem a purificação, um ato que deve ter sido doloroso, mas necessário. E só então, depois de limpo, é que ele recebe o seu chamado. A lição aqui é poderosa. A purificação vem antes do propósito. Mas por que essa pressa toda? Por que essa urgência em purificar a fala, a vida? A resposta que o sermão dá está ligada a um alerta, uma profecia sobre tempos difíceis que estão vindo por aí. Vamos entender essa conexão. Então o pregador olha para o mundo de hoje e aponta alguns sinais que, na visão dele, indicam que uma grande perseguição pode estar a caminho. Fala-se especificamente do aumento da censura e da oposição de ideologias políticas, como a comunista, à fé cristã. Ou seja, se preparar não é só uma questão espiritual, é uma questão de sobrevivência da fé num ambiente que pode se tornar hostil. E aqui o sermão faz uma distinção bem importante. Uma coisa é ser tímido, que é só um traço da personalidade da pessoa. Outra coisa, bem diferente, é ser medroso. E nesse contexto, o medroso é aquele que, por medo, abandona a fé. A conclusão, baseada no livro do Apocalipse, é dura. Esse tipo de medo leva à condenação. E aí vem essa pergunta, que é um verdadeiro divisor de águas na pregação. Depois de falar de todos os perigos, de fora e de dentro, a questão vira pessoal. No fim do dia, quem realmente manda na nossa vida? É a nossa língua, o nosso impulso de falar, ou é Jesus Cristo? É uma pergunta para se refletir. O que nos leva, então, para a reta final da mensagem. É o apelo final para a ação que amarra tudo o que foi dito até agora. E o chamado é bem direto ao ponto. É preciso se corrigir, ativamente. O que isso significa?
significa abandonar os hábitos e as práticas do mundo que acabam criando uma barreira espiritual. A premissa é que, sem esse alinhamento, a comunicação com Deus simplesmente não funciona. Primeiro a correção, depois a comunhão. E a gente fecha com essa citação, que resume bem o sentimento de urgência de toda a mensagem. A ideia de que o tempo é incerto faz com que a preparação tenha que ser imediata. O sermão nos deixa com essa reflexão no ar, né? Se o tempo é agora, será que estamos realmente prontos?